Olá, está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jors. Eu, Carla Seabra e Viviane Finkelstein, estamos recebendo, nesta terça-feira, Roberto Vilar Belmonte, professor do curso de jornalismo do Centro Universitário Ritter dos Reis, a Uniriter, aqui em Porto Alegre. Doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre jornalismo ambiental brasileiro. Parceiro do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental. Foi um dos fundadores da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Adorei descobrir que tem um estúdio montado no sindicato. Amei esse estúdio. Ai, que bom. Então, aqui é um espaço que foi criado para a gente justamente conversar com pessoas que são importantes e que fazem a diferença, né, na nossa categoria, para que os colegas possam assistir e toda vez que a gente escuta algum colega falando, a gente aprende mais um pouco, né? Então, eu queria já começar com uma perguntinha assim: qual a diferença que tu enxergas hoje nas faculdades de jornalismo, do tempo que tu eras estudante até agora? Eu acho que tem uma diferença fundamental. Eu tenho 55 anos, eu me formei em 1991, na FAMECOS, na PUC. E eu acho que a grande diferença, gurias, que tem assim, daquela época para hoje é que os estudos em jornalismo no Brasil avançaram muito. Naquela época, na área que eu me especializei, que trabalhei e pesquiso até hoje, que é o jornalismo ambiental, por exemplo, se eu quisesse buscar bibliografia ou um simples manual de como fazer jornalismo ambiental, eu precisava ir para os Estados Unidos. Inclusive, eu fui várias vezes para fora do país justamente buscando essas referências. A internet era uma internet inicial, a gente não tinha essa quantidade de informações, então a gente tinha que ir nos congressos fora, a gente tinha que buscar fora do país. Os próprios cursos de pós-graduação estavam começando, né? Eram poucos os professores que eram pesquisadores também, então a gente tinha bastante colegas de redação que davam aula, então era um saber fazer, né? Então a pesquisa estava começando no Brasil quando eu me formei em 1991. Nos anos 90, até a partir do fim do século, assim, eu acho que muda completamente, começa a mudar na virada do século, né? E hoje a pesquisa em jornalismo está muito consolidada no Brasil. A quantidade de referências e pesquisas e pessoas pensando o jornalismo em todas as suas interconexões não tem como comparar. São coisas assim, são mundos distintos, assim. Então, são 30 anos que se passaram. Nesses 30 anos houve um avanço gigantesco na produção de conhecimento sobre a nossa profissão, em particular o jornalismo e a comunicação em geral, né? A comunicação também avançou demais, os estudos. Então, assim, eu acho que para mim essa é a grande diferença, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo, outro exemplo, né? Quem estudava texto, né? Naquela época, o que a gente tinha assim de referências bibliográficas, de estudos, por exemplo, sobre jornalismo literário? Os livros publicados nos Estados Unidos, Gay Talese, essas coisas. Não tinha um pensamento brasileiro, por exemplo, sobre jornalismo literário, né, que é uma das áreas que atrai bastante interesse assim, nas faculdades, né? A gente tem consolidado no Brasil uma revista chamada Piauí, que é um espaço assim, do texto narrativo, né? Então, o Brasil hoje ele é um país onde tem consumo de jornalismo literário, tem produção de jornalismo literário e tem pessoas pensando sobre isso, né? E isso não existia naquela época, assim. Então, eu acho que assim, para a gente começar a conversar, assim, eu acho que eu começaria pontuando o avanço gigantesco que houve na pesquisa de jornalismo em particular e de comunicação em geral no Brasil nesses últimos 30 anos. E isso facilita demais, né, o ensino do jornalismo. Eu acho que essa, para mim, é a grande diferença. Assim. E na tua
na tua experiência hoje de professor, o Roberto, aluno, e o aluno de hoje, que chega para conversar com o professor, Roberto? Pois é, a gente, quando eu estava na faculdade, o Brasil estava sendo redemocratizado. Eu participava com vários colegas ativamente do movimento estudantil. A gente fazia política na faculdade. A gente militava no sindicato dos jornalistas. A gente produzia conteúdo junto com o sindicato dos jornalistas. Era uma coisa comum naquela época, a militância política e essa vontade de reconstruir o Brasil, sabe? A gente estava, eu tento contar assim, quando eu falo desse período assim, né? Eu tento pensar, dizer para as pessoas assim, cara, imagina se a gente tivesse 20 anos de governo Bolsonaro e tivesse terminado 20 anos de governo Bolsonaro. A redemocratização é um pouco isso, assim, é como se fosse a gente tivesse 20 anos de vários Bolsonaros e a gente saiu desse processo. Então, eu acho que isso ajuda as pessoas, porque a gente acabou de passar por esse período, foram né? 4 anos tenebrosos, assim, e eu acho que isso dá um pouco a dimensão do que era aquela segunda metade dos anos 80, que foi quando eu entrei na faculdade. E eu tive uma particularidade, assim, que quando eu vou para a faculdade de jornalismo, eu sou filho de jornalista. Meu pai foi um cronista esportivo que trabalhou durante 49 anos cobrindo Inter, Grêmio, seleção brasileira. João Carlos Belmonte. O pai ele não tem curso superior, o pai é jornalista provisionado, que era uma possibilidade que a legislação tinha nos anos 70 até 79. Aquele profissional que já atuava, que não tinha na sua época um curso, ele então ganhava o registro, né? Então o pai, apesar de não ser formado, assim, ele teve uma formação clássica em Uruguaiana, né? Estudou num colégio com bolsa de estudo, né? Que propiciou assim um curso muito sólido, humano, assim, muito muito importante para ele. Então isso ajudou bastante o pai. Então eu, sendo filho de jornalista, assim, eu de certa maneira eu nasci dentro do jornalismo, né? Então assim, eu tenho uma diferença, assim, não é de ter sido privilegiado por ser filho do Belmonte, as coisas serem mais fáceis para mim, porque eu sou filho do Belmonte, fui, né, na época que eu entrei na profissão. Mas assim, eu não tinha aquela ilusão de que o jornalismo, aquela coisa, trabalhar na televisão, porque eu nasci ali dentro, eu sabia desde criança que o cara precisa trabalhar todo final de semana, o cara às vezes está desempregado, às vezes a empresa fechou, vocês não tem dinheiro para comer. Eu vivi isso quando eu era criança, então ninguém precisou me contar essas coisas. Então eu entro no jornalismo assim já sabendo o seu bastidor, não só a sua parte, o glamour externo que as pessoas, mas vendo a dor também, né? Conhecendo a dor do jornalismo. E não sei porquê, assim, eu em algum momento da minha adolescência eu me aproximei do movimento punk. Porto Alegre, nessa época de reconstrução democrática, vivia um momento cultural muito intenso, no Bonfim, por exemplo, que era onde eu circulava muito, e eu me aproximei do movimento punk, cheguei a ter uma banda hardcore, onde as letras e as coisas que a gente dizia eram coisas da política, né? Eram críticas ao capitalismo, eram críticas à polícia, eram coisas do movimento punk. Então, quando eu entro na faculdade, eu sou um militante. Eu já entrei para o jornalismo militante, né? Então, assim, eu já fui para a faculdade particular, né? E nesse sentido, assim, eu fui um filhinho de papai, né? Porque o meu pai, com seu salário de repórter, bancou a Famecos para mim, né? Isso eu gosto sempre de dizer, assim. O salário de repórter esportivo do meu pai propiciou o meu estudo e do meu irmão ali na Famecos, né? Então ele conseguiu me proporcionar isso.
Então, assim, naquela época, eu estou tentando comparar assim, essa distância de 30 anos. Né? O Brasil hoje ele não está mais num processo de redemocratização. O Brasil hoje ele tem uma diversidade de causas, múltiplas causas, o que é bom, por um lado, mas, por outro, dificulta a luta. Enfraquece. Porque cada um luta com o seu grupo pelas suas causas. Sim. E as grandes causas ficam desguarnecidas. E aí está falando um cara que acompanha a luta ambiental, por exemplo. Né? Hoje a luta ambiental é uma luta que, em tese, deveria unir o planeta. Porque a gente tem visto evidências há 20 anos dos efeitos da mudança do clima, só para pegar uma das mudanças ambientais. Sim, a gente está vivendo, enquanto gravamos aqui... O maior calor do... Mais de 50 graus de temperatura. E estamos em inverno aqui com quase 30 graus gravando esse programa hoje, né? Então, assim... Só que o que acontece? Essa causa não é unificada. Né? Então, assim, o que eu percebo é que naquela época a gente tinha... parecia que tinha uma causa comum que facilitava as coisas. Qual era a causa? Reconstruir o Brasil. A liberdade era reconstruir o Brasil, foco, né? sabe? Assim, e o jornalismo era mais fácil. Eu sabia o que eu queria quando eu dizia função social do jornalismo. Eu queria ajudar, com passos de formiguinha, a construir um Brasil melhor. Né? Eu queria ajudar a mudar o mundo, e o mundo, nosso mundo, né? Próximo, assim, que eu experienciava. Hoje em dia, ao mesmo tempo que esses jovens que chegam para estudar, eles são mais... eles são militantes também, eles têm suas causas, mas eles são muito militantes... assim, como tem uma diversidade de questões, eu sinto uma dificuldade deles de concentrar esforços, sabe? Uma coisa, eles são muito bons de dizer coisas nas redes e, às vezes, têm dificuldade de transformar essas coisas em ações que, de fato, mudam o mundo. Não apenas mudam uma trend topic no Twitter, né? Sim. Mas, de fato, muda as condições de vida ali na esquina. Sabe? Então, eu acho esse o grande desafio. Assim. É fascinante. Eu não estou dizendo que era melhor, não é nada disso. Não quero aquela coisa de velho, assim, no meu tempo que era bom. Não, nada disso. São coisas diferentes. Mas a gente sente falta daquela movimentação de se reunir, de ir para a rua e gritar palavras de ordem e mostrar para quem está ao redor que é uma luta importante, que atinge aquele outro que está ali assistindo. Eu sinto falta disso. Esse ativismo assim, mais mão na massa, né? Eu também acho que isso poderia ser mais intenso. Assim. Que, ao mesmo tempo, né, hoje em dia, se a gente for pensar assim, se eu fosse jovem nessa época, eu estaria da mesma maneira fascinado com as milhões de coisas maravilhosas que tem para fazer no mundo digital, né? É só coisa massa que tem para fazer, um monte de coisa legal e um monte de série, canal e de coisas sensacionais para fazer. E para quem gosta de computador, de programação, é um mundo ideal hoje, né? Então, assim, assim, o convite para a gente ficar imerso em telas hoje é gigantesco, né? E aí, aproveitando o gancho, então, pensando, né, já assim, entrando na questão do desafio do ensino, como é que a gente ensina jornalismo para essa galera que vive entre telas? E vivendo entre telas, a tela do celular, a tela da televisão em casa, seja do que for, eu preciso disputar a atenção dessa pessoa. Porque se a pessoa não estiver presente naquele momento, não tem muito como se dar o processo de ensino-aprendizagem. Se a pessoa se está só o corpinho ali, se a mente, a alma e o coração não estão ali, né?
Ainda mais o jornalismo, né? O jornalismo a gente faz com amor e ódio o jornalismo, né? A boa reportagem ela é feita com muita raiva ou com muito amor ou com as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível fazer. Não existe um jornalismo insosso, um bom jornalismo insosso, né? De uma coisa assim, como os americanos gostavam de dizer assim, aquele homem de Marte que desce de Marte, isento, neutro, sem relações, sem partido, sem nada para cobrir, com a sua neutralidade. Isso é uma bobagem que os americanos... A neutralidade não traz paixão, né? Não existe esse jornalismo, não existe esse jornalismo. É uma ficção, uma obra de ficção. O jornalismo do mundo real é feito com amor e ódio, com raiva, com intensidade. Esse é o jornalismo que muda o mundo, né? Como é que a gente mostra isso para esses alunos, né? Então, assim, eu na faculdade, talvez por essa militância, intensidade, eu sempre fui muito intenso nas minhas entregas em sala de aula, no meu envolvimento, assim, e talvez em função disso eu comecei a estagiar muito cedo, assim. Primeiro eu entrei num estágio na agência Safras e Mercado. No final do meu primeiro semestre, eu fiquei 1 ano nessa agência que estava sendo implantada aqui em Porto Alegre pelo Terra Júnior, jornalista Terra Júnior. Eu fui aluno da irmã dele, na faculdade, fui aluno da irmã dele e ela me indicou para o irmão, então eu fui trabalhar nessa agência de notícias, a Sandra Terra, professora de Relações Públicas. Aí eu fui fazer clipagem, enfim, fiquei 1 ano ali no final do meu primeiro semestre e ali tive a oportunidade de conhecer o André Pereira. O André Pereira era repórter dessa agência. E daí eu, no segundo semestre, já conheço um dos mais importantes repórteres do sul do país. E aí eu começo a ter aula no meu estágio com o André Pereira, que por sua vez era amigo do Carlos Wagner, que daí eu antes de entrar na RBS, eu já conhecia o Carlos Wagner, porque ele era o melhor amigo do André Pereira. E aí eu comecei a sair na noite com as duas feras do jornalismo e a ouvir histórias de reportagem. E a partir dali eu começo a aprender com esses dois caras que reportagem se faz na rua. O Wagner tem aquele mantra do Wagner, né, que o lugar de repórter é na estrada. Né? E aí eu saio dessa editora e começo a trabalhar como estagiário dentro da Rádio Gaúcha. Fiquei 1 ano na redação, que eu achei maravilhoso para entender a máquina, né, a estrutura do texto, a lógica do texto de rádio. Depois logo fui para a reportagem. Fui estagiário ali do Ricardo Cunha, do Ferrareto, né, trabalhei com a Fernanda Veríssimo. Eu tive a oportunidade assim, de conviver com pessoas sensacionais assim, no meu estágio, naquele momento ali. Né? Foi uma escola espetacular. E aí eu me dou conta, né, quando vem esse desafio de dar aula, que eu tenho que mostrar para o meu aluno isso que eu aprendi. Né? E depois, trabalhando com o Geraldo Canalho, professor Geraldo Canalho no Oi Menino Deus, com o Elmar Bones no Já, né? Então, assim, nossa, puxa... gente boa. Assim, esses caras são meus professores, junto com o Leonan, né? O que o Leonan me ensinou? Assim, o Leonan me ensinava para a gente a ler. O que eu fiquei pensando assim nas aulas do Leonan, né? O Leonan ele é um professor de texto sensacional, mas antes de escrever tu tem que saber ler. Exato. E a primeira coisa que ele ensinava, muitos anos depois eu fui me dar conta, né? Naquelas leituras apaixonadas que ele fazia dos textos, e olha a vírgula, olha isso, e olha aquilo, e ele vibrava a cada sacada e cada coisa. Cara, ele estava ensinando a gente a ler, a sentir o texto, a sentir o texto. Né? Então, cara, como é que eu vou levar essas coisas todas? Então, eu tenho que pensar sempre nos meus melhores professores para levar essas coisas para a sala de aula, né? Então, assim, eu tento trazer então a paixão do texto, mas principalmente o encontro do estudante com o mundo real, né? Então, assim, para chamar a atenção e para tentar fazer com que a alma desta criatura esteja presente no momento do encontro, eu busco sempre apresentar desafios para colocar essas pessoas em situação de reportagem. Vocês vão poder me dizer assim, mas o jornalismo não é só reportagem.
concordamos, mas tudo começa pela reportagem. Se não tiver a reportagem, não tem jornalismo. Todo o resto depende da reportagem. É verdade. Senão é outra coisa, né? Então, assim, essas pessoas têm que estarem, mesmo que depois não vão trabalhar como repórter, vão ser editor, redator, produtor, seja o que for. Mas se não entender o que é a reportagem, a relação de um repórter com a fonte, não entendeu o jornalismo, né? Não entendeu, não faz sentido. Até porque o produtor não vai saber produzir se não sabe o que é uma reportagem. O editor não vai conseguir fechar a matéria se ele não souber o que é uma reportagem, né? Então, está tudo interligado. Da dor e da delícia que é fazer uma reportagem, né? Exatamente. Principalmente a dor, né? dor. Então, assim, como é que a gente mostra para essas pessoas que não gostam de sentir dor, né? Porque isso é uma coisa desse tempo, assim, né? Como as redes sociais nos dão muitas endorfinas, muitas sensações boas, né? Quando a gente recebe curtidas e tal, a gente está meio que sendo configurado o nosso cérebro para o prazer, né? Só que o jornalista é massa quando a matéria repercute, quando as pessoas estão falando na assembleia da nossa matéria, as coisas, né? O governo refaz a licitação, acaba com não sei o quê. É massa isso. Mas até chegar lá tem muita dor no processo, né? Assim, é 90 e sei lá quantos % de dor e bem pouquinho de prazer, na real. Como é que a gente mostra que faz parte do processo levar não na cara, que a boa matéria, a boa entrevista é com aquele cara que não quer dar entrevista, né? O bom entrevistado geralmente é aquele que não quer falar, né? E o teu trabalho é tentar essa entrevista e convencer essa pessoa que essa pessoa tem que dar entrevista, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre busquei, assim, baseado nessa minha experiência como profissional e nessas pessoas sensacionais que eu conheci no meu caminho, assim, né? É sempre tentar propor reportagens, entrevistas, ping-pong, obviamente na pandemia não, mas com encontro presencial, sabe? De fazer essas pessoas vivenciarem. Eu terminei agora, nesse semestre, a orientação de um TCC prático. A gente tem feito agora no curso de jornalismo da Uniriter, começado intensificado uma migração, assim, como a Uniriter é um centro universitário, não é uma universidade, a gente não tem mestrado e doutorado em jornalismo ou comunicação, né? É um centro universitário, ele não trabalha com estrito senso, né? Ele trabalha com formação voltada para o mercado. Então a gente tem cada vez mais migrado para tentar a produção de TCCs práticos, de reportagens com o memorial descritivo, né? Então a gente faz uma reflexão teórica no memorial, mas a pessoa vai fazer uma reportagem, né? Ou um documentário, ou uma série documental, enfim. E eu acabei de orientar agora uma menina que veio estudar conosco de Rondônia, pelo ProUni. Ela é natural de Rondônia e veio para Porto Alegre para estudar jornalismo. E ela sempre foi... como eu dou aula há 10 anos já, esse é o 10º ano como professor, eu tenho o privilégio, assim, eu tenho um ponto de vista diferenciado, porque eu já tive muitos alunos que eu vi desde o primeiro semestre. E agora eu vejo no mercado, né? Então é massa, assim, porque eu lembro do primeiro dia que eu enxerguei a pessoa e estou vendo eles publicarem agora, né? Então essa perspectiva é muito legal, assim, porque tem um panorama mais amplo, né? Da evolução daquela pessoa, assim, enfim. E principalmente daquelas características que eu já vi no primeiro encontro e que ainda estão ali, né? Que fazem a diferença. Então essa menina, quando chega... Ela já chegou super motivada, jornalismo literário e tal, sempre buscando, assim, muito intensa. Resumo, ela foi fazer o TCC, fez uma imersão na aldeia da família da Chai Suruí, que é aquela militante indígena que foi representar o Brasil na cúpula do clima, em Rondônia. Ela ficou lá 3 dias internada na coisa, entrevistou a família inteira da mulher, né? E o TCC dela é a história de luta do povo suruí em Rondônia e como é que eles foram impactados pela ditadura militar, porque Rondônia é um estado criado praticamente na ditadura, né, com a política de colonização, de levar as pessoas para lá, né? Então, assim, essa menina vai lá para contar essa história. Tá, isso claro, eu estou pegando o exemplo mais radical, assim, da presença, né? Não é todos meus alunos que vão para a Amazônia, obviamente, né? Esse caso é uma exceção, porque a menina era de lá, tem família lá, enfim. Mas é sempre tentar essa busca, sabe, de
de botar o pé na estrada, como diz o Wagner, né? E de sentir esse processo, sabe? Se o aluno não sente esse processo, acho que não tem como trazer eles para o jornalismo, sabe? Eu acho que essa coisa de entender mesmo que é o trabalho do repórter, eu acho que esse é o grande desafio. Todo mundo consegue? Não. Não. Tem pessoas que nesse processo descobrem que não é para eles isso. Né? E é importante descobrir. E, claro, e vão fazer outras coisas da vida. A gente tem profissionais no mercado que é importante descobrir exatamente o que estão trabalhando frustrados. Exatamente. Assim, e um pouco essa frustração vem com, assim, eu acho que é horrível o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dizer a real. Quem estuda comigo sabe que eu nunca invento coisas, eu nunca pinto um mundo do jornalista que não existe. Né? O jornalista ganha mal. Num país de letrados, o jornalismo ganha mal. A gente é espezinhado por todos os lados. É difícil a vida de jornalista. Se é difícil... Em Porto Alegre, que eu considero o fim da linha do trem, é ainda mais difícil. Né? A gente tem muita dificuldade de fazer jornalismo em Porto Alegre. Então, assim, quem é o jornalista que vai conseguir fazer algo que faça diferença para ele na vida? Aquele cara que tem tesão pela militância do jornalismo, que entendeu que essa profissão é uma profissão que ajuda a mudar o mundo, com todas as suas dificuldades, e que sente prazer nisso. E que isso é que dá tesão nessa pessoa, sabe? Porque é duro, gente, é muito duro o trabalho do jornalista, de redação eu estou falando. É muito duro. É muito duro. É muito duro. E o trabalho de freela é mais duro ainda. Sim, porque aí não tem uma segurança ainda por cima, né? Se tu não trabalha, se tu não trabalha, assim, eu fui freela durante 10 anos. Eu fui carteira assinada, eu posso falar dos dois mundos. Os dois mundos tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa de tu ter a carteira assinada é que tu tem férias, tu tem garantia, plano de saúde, tá. Qual é o bom do jornalismo freelancer? É que tu tem possibilidade de assumir trabalhos massa. Sim. Eu consegui fazer um monte de coisa como freelancer que eu jamais faria se eu tivesse ali carteirinha na RBS, ali para ter o pontinho na RBS. Também foi legal na RBS. Fiz um monte de coisa massa. Então, as duas coisas são legais. Né? Agora, para segurar essa dureza, tem que ter muita vontade. Sabe? Tem que estar muito convicto de que é isso. E muitas vezes, para sobreviver, a gente tem que ter a carteirinha assinada e mais o freela no outro turno, né? Mais de um, né, às vezes. Mais de um, às vezes. É bem difícil e a gente sabe, porque a gente participou da mesa de negociação desse ano. Tá? É muito difícil. É muito difícil. A gente não tem uma compreensão, digamos, dos empregadores de que nós somos a matéria-prima do produto deles. E se eles não derem uma atenção e não valorizarem a matéria-prima deles, eles podem prejudicar a qualidade do produto. Então, se quer fazer uma relação bem comercial disso, é isso. Então, valoriza a tua matéria-prima para ter um produto final de qualidade. Um dia a gente vai conseguir ainda a consciência que os roteiristas de Hollywood têm de fazer parar a indústria, Nossa, né? Impressionante aquilo. De parar a indústria. A gente nunca teve isso no país aqui, né? Teve pontuais, assim, greve aqui, greve ali, mas é muito difícil fazer esse confronto capital-trabalho, né? É muito difícil. No jornalismo, eu acho que foi uma greve geral de 80 e poucos, eu estava na TV Gaúcha, que foi a última vez que eu vi algo nesse sentido que afetasse o jornalismo. Aqui, senão, né, em Porto Alegre. Porque senão não vejo, não vi mais. O mercado é tão estrangulado, a pessoa se imputa, e aí eu vou ser demitido, vou ser perseguido. Exatamente. E é uma relação tão dura para o trabalhador, né? Tão dura para o trabalhador que a pessoa sempre fica... Né? Sim, fica tenso e algumas empresas se apropriam
desse sentimento aí e desenvolvem aquelas relações que a gente sabe que só servem por um determinado tempo enquanto a empresa está interessada, onde eles estimulam que esse jornalista procure seu sindicato, tenha alguma atividade sindical, seja delegado, seja representante. Não, negociamos entre nós aqui, porque é muito mais fácil, né? E aí a categoria só se desmobiliza. A gente percebe isso hoje. O sindicato já teve muito mais filiados do que tem hoje. As pessoas, houve uma evasão, né, de filiações justamente por esse temor, porque as empresas não olham com bons olhos quem é filiado ao sindicato, porque aí o filiado ao sindicato ele vai estar por dentro dos seus direitos, o que pode, o que não pode. Pode alertar um colega. Pode alertar um colega. Então, as empresas trabalham para que isso não aconteça. Vai começar a reclamar por hora extra. Exato. Então, adicional de viagem. E a gente vem de um processo, nos últimos anos, pelo menos que eu lembro, uns 6 anos, né? Que existe uma campanha de desvalorização do jornalista, do jornalismo. Existe um ataque muito forte na nossa profissão, na nossa categoria, de chegar ao ponto de termos colegas agredidos, né, nas ruas. Então, além de tudo isso que a gente está falando, do baixo salário, da falta de união da categoria como categoria, para ter a força do trabalhador, porque nós somos trabalhadores como qualquer outro. E, às vezes, muita gente acha que não, porque aparece na televisão. Então, assim, eu acho que tem mais essa desconstrução, que são processos que a gente tem que começar a reverter, né? Eu acho que a gente está falando assim das agruras, das dificuldades, né? Mas a gente também vive um momento histórico difícil, sim, de conseguir disputar a atenção do público, sim, estamos falando da sala de aula, de conseguir disputar a atenção do estudante, sim, mas ao mesmo tempo nunca houve, a gente nunca teve tanto acesso a meios técnicos para produzir de uma maneira tão barata um jornalismo de excelência, né? A gente nunca teve à nossa disposição tantos recursos para praticar o jornalismo. Daí porque, ao meu ver, essa campanha toda, porque nós nunca fomos tão fortes. Ao mesmo tempo que somos tão fracos, nós nunca fomos tão fortes. Nós nunca tivemos tantos meios para produzir um jornalismo investigativo, um jornalismo consequente, um jornalismo independente de grandes... Independente do quê? Sempre, independente dos grandes patrocinadores, exato, né? Das contas governamentais, enfim. Né? A gente nunca teve tantas condições de fazer, e aí é uma construção da sociedade brasileira, da lei de transparência, né? de fazer jornalismo guiado por dados em bases públicas, né? de obter, por lei de acesso à informações que a gente não tinha acesso antes, não tinha como ter acesso. Ou para teria que mergulhar semanas e semanas em papéis, enfim, uma dificuldade bárbara. Hoje a gente tem essas condições. Né? Hoje a gente tem essas condições de produzir e distribuir informação que não existia antes. Né? Isso estava na mão dos donos das grandes empresas. Hoje não. Hoje, se nós três aqui quisermos criar um site de jornalismo investigativo, nós teremos todas as condições de fazer um jornalismo de impacto. A gente só precisa ter vontade para fazer isso e ter um plano de negócios básico que nos permita pagar as contas. Sim. Né? Mas a gente consegue fazer isso hoje. Né? Daí por que tanto medo, me parece. Né? Porque é uma categoria que é frágil, que digamos assim, tem todas essas dificuldades históricas, mas que adquire nesses últimos 20 anos, eu vou chamar 20 anos, porque, voltando para o início da nossa conversa, o que mudou lá de 91, quando eu me formei para cá? O conhecimento sobre jornalismo e comunicação no Brasil avançou de uma maneira espetacular, né? Em função dos programas de pós-graduação, de pesquisa massa que tem hoje no país. Ok, sabemos mais, né? Pensamos melhor sobre o jornalismo e comunicação, mas, ao mesmo tempo, a parte técnica, do operacional, do como fazer,
em função da digitalização, que, por um lado, sequela o modelo de negócios do jornalismo como se conhecia até o final do século passado, né? De poucos falando para muitos e a publicidade bancando todos, que isso, né, de certa maneira, vale para alguns, porque a Globo continua lá, linda e forte, maravilhosa, né? E dando risada, e está tudo certo lá com a Globo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, não tem espaço mais para aqueles monte de empresa que tinha, grandes empresas, e hoje a gente tem pulverizado milhões de produtores jornalísticos que conseguem fazer um trabalho espetacular. Esse novo ecossistema midiático que tem no Brasil, eu vou falar aqui de alguns da minha área, do jornalismo ambiental, como começar pela agência pública. Gente, o que é agência pública? O trabalho que essas pessoas fazem. Isso não existia no século passado. Sim. O que é o trabalho do InfoAmazônia. InfoAmazônia é um site criado por Gustavo Faleiros, que era um jovem repórter no início do século, criado dentro do site O Eco. Esse cidadão começa a estudar e se aproximar de programadores, e ele cria uma coisa chamada geojornalismo para cobrir a Amazônia no Brasil. Uma criação do cara, que agora é copiada no mundo, de fazer a cobertura da Amazônia em camadas de mapas. Porque a Amazônia é uma complexidade bárbara. Sim, sim. Né? Então, assim, essas coisas não existiam. Isso é graças à tecnologia. Que, claro, sequela por um lado, mas também nos traz uma potência muito grande. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando de ensino. Tem uma característica também, gente, que é importante, assim, porque vocês perguntaram o que muda, né? Tem uma coisa que não muda. Vocês começaram perguntando Sim. o que muda, qual é a diferença. Agora tem uma coisa que não muda e que eu lembro da minha faculdade, lembro dos meus colegas, lembro de mim e vejo em alguns alunos, que é a convicção e a vontade de fazer jornalismo. A gente tem um grupo de alunos que, quando chegam na faculdade, e isso está acontecendo até hoje, neste momento, enquanto eu falo para vocês, eles sabem que eles querem fazer jornalismo. Eles sabem que vai ser difícil, mas os caras são afim, cara. Eles são afim de fazer jornalismo. Eles querem fazer jornalismo. Esses alunos que já chegam convictos e que, na verdade, eles chegam como esponjas, assim, né? Eles, na relação com o professor e com os estágios, eles vão aprendendo, eles sempre querem mais. Isso tinha lá, lá quando eu comecei a estudar. Quando eu entrei na FAMECOS, eu me desesperei no primeiro semestre. Como assim que eu não vou escrever? Introdução ao jornalismo com Antoninho Gonzalez, introdução às relações públicas, português 1 com Mainar Long. Maravilhoso! Maravilhoso! Tudo isso é maravilhoso. Tá, mas eu quero escrever. Introdução, publicidade e propaganda. Pronto. Mas tá aí. E nós vamos escrever quando mesmo? Não, para, sei lá, que o semestre... Não, só um pouquinho, já vamos... Não, nós vamos mudar isso aí. Aí eu vou lá e crio um jornal mural. Eu criei um jornal mural no primeiro semestre. O pessoal me achou, esse cara é louco, doente. Não interessa, tinha um jornal mural no coisa, eu escrevia, eu publicava no jornal mural. Mas sempre eu estava convicto, eu queria fazer jornalismo, não estava a fim de esperar. Sim. A cadeira de redação, não sei o que. Não, eu quero escrever agora, mano. Aí eu ia pro Goethe, tinha um evento de jornalismo ambiental com o Ivo Stiger, de editor de ciência da Zero Hora, pai da Verônica, e aí uns repórteres vieram da Alemanha dizer como é que cobriu o meio ambiente. Cara, eu quero ser que nem esses caras, mano. Eu já escrevi sobre o negócio, me lembro até hoje do título, Na Imprensa, Salvação do Mundo. Escrevi essa cobertura no primeiro set universitário, e perdi para Eliane Brum. Eu boto no meu currículo. Eu perdi o set para Eliane Brum, que estava se formando. Essa vontade que eu tinha e vários outros colegas tinham, eu vejo nos meus alunos. Então, aqui, vou dar um exemplo de ex-alunos, porque eu já estou dando aula há 10 anos, então eu vejo eles no mercado. Na Rádio Guaíba, Paulo Nunes, meu aluno. Na Rádio Gaúcha, Valéria Possamay, minha aluna. Na Bandeirantes, o Jean Costa, meu aluno. O que Paulo, Valéria e Jean têm em comum? Eles são incansáveis. Eles não paravam nunca em sala de aula, eles estavam sempre propondo coisas para além da sala de aula. Eles iam para os laboratórios fazer programa e debate. A Valéria Possamay saía da aula, ela ficava fazendo programas com Paulo Nunes nos estúdios, debatendo futebol. Na faculdade.
Eu mandava? Não! Eu não mandava nada. Eles que pediam, eu quero reservar o estúdio. Isso não estava em mim. Eu não ensinei nada para eles sobre isso. O que eu fiz? Eu só não atrapalhava. E criava a situação para essas pessoas. Isso não muda, gente. Isso é igual. O que eu quero dizer assim, se a pessoa é afim, ela corre atrás. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando de uma experiência aqui que houve comigo aqui no Cadernos de Jornalismo, que foi publicado no final dos anos 80. Essa experiência foi o seguinte, o sindicato fez um evento, ciclo de debates Cláudio Abramo, e estudantes de jornalismo das universidades gaúchas que militavam aqui no sindicato cobriram esse evento e publicaram esse caderno de jornalismo. Era a Vera Spolidoro, a presidente na época. A Vera Spolidoro foi assessora de imprensa da Fiergues, depois trabalhou com a prefeitura, com Tarso Genro, muitos anos. A primeira mulher presidente do Cindy Jorge. A Vera Spolidoro. E aí eu me lembro que um dia está tendo um evento na FAMECOS, no auditório principal da FAMECOS, discutindo a profissão de jornalista. Não me lembro bem o tema, mas estavam discutindo o futuro, tipo assim, a profissão, e aí tinha lá o Santiago, tinha lá uma galera do mercado super importante, e os alunos no meio ali. E lá estão dizendo que aí daqui a pouco, e a Vera estava junto lá no coisa, aí daqui a pouco estão dizendo que não tem o mercado, está se fechando. Imagina aquela época que tinha... Naquela época eles estavam dificuldade de trabalhar, tinha redação do Globo aqui, tinha redação do Estadão, redação da Folha, tinha 500 redações do Porto Alegre, estavam... Gazeta Mercantil, depois o Diário do Sul, exatamente. Daí eu disse, que está difícil, não tem, o mercado não comporta todo mundo. E aí este aqui, jovem, bobalhão, levanta a mão assim, não! Claro, pro profissional competente sempre vai ter lugar no mercado. O bobalhão aqui achava isso. Aí a Vera Spolidoro diz assim, não, Vilar, não é assim, por isso eu tomei uma chinelada da Vera. Aí fiquei bem bravo. Mas como assim, profissional competente? Tá. É óbvio que não, né? É óbvio não ter cheio de gente competente desempregada. Essa é a realidade do mercado. Agora, voltando para os meus alunos, esse aluno que entrega em sala de aula, que vai atrás, que sempre busca mais e que sabe ouvir, de coração, esse aluno ele voa. É a garantia que ele vai estar empregado? Não, não é. Mas a probabilidade de ele se colocar no mercado é muito grande. Então, assim, eu estou pensando aqui. Agora eu vou fazer um recorte e vou lá para 0 hora. Eu vou pensar no Anderson Aires, vou pensar no Carlos Redel, vou pensar no Alberi Neto, que agora entrou no GDI. Anderson, Carlos e Alberi, o que esses três tinham em comum nas minhas aulas? Eles sempre queriam mais. Eles sempre ficavam depois da aula querendo discutir texto comigo. E pegando referência, e o que eu faço, o que eu não faço, e propondo pautas que eu nem pedi. Eles queriam fazer outras coisas. Isso estava neles. Então, estou tentando mostrar aqui que tem uma coisa que não muda. Sim. Tem um monte de coisa que muda. Mas tem uma coisa que não muda. É aquilo que está dentro, né? É a postura, cara. A pessoa tá afim do bagulho. Quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito e faz. Quando a gente não quer, hoje está quase 30 graus, hoje não dá para fazer jornalismo. Não, mas hoje está muito frio, eu não vou fazer. É interessante porque isso, desde 2009, né, que a gente não tem mais a obrigatoriedade do diploma, e isso não impediu que essas pessoas tivessem a paixão para vir para cursar a universidade. Não precisaria, né? Não precisaria. Mas elas querem uma formação de qualidade, porque elas querem mais. Eu sempre digo assim, eu considero que uma das principais qualidades do jornalista é a curiosidade. Eu vou trazer um exemplo aqui que tu conhece. Paula Fabiola, TV Record. Produtora na TV Record. Paula Fabiola e uma menina que se formou um pouco antes da Paula. A Paula está se formando agora. A Júlia Fernandes, que agora está no G1 na RBS TV.
A Paula Fabiola e a Júlia Fernandes, o que essas duas têm em comum? Elas militavam comigo na agência experimental. Era obrigado? Não, mas elas queriam fazer, elas queriam cobrir desde o início. Elas diziam, vou ali cobrir não sei o quê, vou ali não sei aonde. A Paula Fabiola tinha a chave da agência experimental. Ela levava para casa a chave da agência experimental. Ela é ótima. Porque eu mandava, cara, ela, isso tá nela, é dela isso. O trabalho dela a gente conhece. Conhece, é a mesma conhece empresa, né, bem. que a gente trabalha. Então, né? Sabe o que eu tô falando? Ela quando eu voltei, retornei da Não pandemia... tem meia Paula, Ela é era Paula integral. estagiária, e aí a gente já direto ia no gerente, se essa menina tem que ser efetivada, ela é muito boa. E ela foi, em seguida. E é uma das melhores produtoras. O que é isso? É postura. Assim, É postura. E aí tem uma coisa também, e essa é a parte triste assim do Brasil, né? Assim, tem coisas que nós professores a gente não ensina. Não tem como ensinar, que isso tem que vir de casa. Né? Que é o respeito, o respeito próprio, né? É o respeito com o outro, é essa coisa focada assim de busca dar o teu melhor. Isso tem que ser, isso geralmente é de casa. Eu dificilmente, se isso já não foi plantado, né, nessas pessoas, eu não tenho como fazer. Não tem que fazer. E aí, assim, a gente que dá aula no Brasil, a gente tem um desnível muito grande de letramento. Jornalismo é texto, em várias plataformas. O que é jornalismo? É texto. É texto no rádio, na televisão, na internet, no Twitter, em qualquer lugar, mas é texto. A base do jornalismo é o texto. Texto vem de letramento. Letramento, se tu tens uma família com um pai, com uma mãe que lê para ti, tu tem livros em casa, tu tem parentes que tu consegue... o livro faz parte da tua vida. Tu aprende um segundo idioma antes dos 10 anos, porque a plasticidade do teu cérebro permite, depois fica mais fácil aprender vários outros idiomas. Isso é família. Para dar aula para esse aluno que tem repertório, é uma barbada. É só não atrapalhar e sair da frente. Só um pouquinho, mais um pouquinho, vai aqui. Não, vai ali, não, vai ali. Pá, tu já viu aquela peça massa ali? Pá, já viu essa série, isso? Pá, e esse livro aqui, tu já viu? É só dar, sabe, uns empurrãozinhos assim, essa pessoa vai praticamente sozinho. É pouca coisa que tem que fazer. É só não atrapalhar, como eu digo. Você não pode atrapalhar, deixa continuar crescendo. Agora, tem outros que não têm letramento em casa. Tem alunos que não sabem escrever. Porque são do mal? Não, porque as pessoas não tiveram condições, porque a gente vive no Brasil. A gente vê Exatamente, isso. porque saem de um ensino público, né, que infelizmente está cada vez mais deteriorado. Agora vocês imaginem assim, ó, a gente teve na pandemia, tá? Pandemia na faculdade, em todas as faculdades, já foi aquele desafio da tal da aula remota, e, enfim. E nas redações, tudo foi um desafio para todo mundo. Para o ensino médio, a gente tem uma geração de pessoas que praticamente não fizeram ensino médio. Já é um ensino médio fraco na rede pública. Agora, vocês conseguem imaginar uma pessoa tendo aula no ensino médio? Todos nós aqui já passamos pelo ginásio. Cara, Segundo grau já, ué. Segundo grau, por favor. Segundo grau. Com o celular. Não, e quando O que tu vai aprender com o celular, gente? Quando tinha um celular, né? Quando tinha um celular. Porque, infelizmente, assim, algumas escolas públicas, inclusive em Porto Alegre, se as pessoas não tinham o equipamento, né, um telefone, alguma coisa, buscava folhinhas, Tá, mimeógrafo. e onde é que estão essas pessoas agora? Estão entrando na faculdade. Exatamente, é verdade. Estão entrando na faculdade. É verdade. Tá bem, aquele que teve a família, que tem a estrutura, que tinha uma boa conexão em casa, aquele que já sabia estudar, voou. A pandemia teve mais... A pandemia, ela agrava as diferenças sociais. Por quê? Porque quem já sabe estudar, quem tem estrutura, na pandemia aprendeu a voar. Começou a dominar Twitch, TV, programação, mais um monte de coisa. Ele volta da pandemia um outro ser.
erudito digitalmente. Isso é um grupo. O outro grupo parece que parou no tempo. Porque não tem essas condições. E os dois estão na faculdade. Seja pública ou privada. Então, qual é o desafio? O desafio é gigantesco. Porque o problema é que, assim, se todo mundo aprendesse do mesmo jeito, se todo mundo fosse igual, era barbado. A gente inventava uma fórmula, mas não, cada um tem a sua singularidade. Tu aprende de um jeito, eu aprendo de outro, tu aprende de outro. Tem gente que gosta de aprender observando e pensando. Esse cara adora uma aula expositiva, ele adora seminários e tarará, é barbada. Agora tem outras pessoas que só aprendem com mão na massa. Tem outras pessoas que são intuitivas, precisam estar na parada, tem que sentir o bagulho para conseguir fazer alguma coisa. E não adianta socar-lhe texto, porque a pessoa não consegue. Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, eu acho que o grande desafio do professor universitário, eu hoje, agora, depois de 10 anos, assim, eu me coloco como o seguinte: como é que eu consigo, nesse período em que essas pessoas vão ficar comigo, ensinar para esses jovens como eles devem aprender sozinhos. Como se aprende sozinho? É uma contradição isso que eu estou dizendo para vocês, né? Pô, mas tu é professor universitário e tu quer ensinar para os caras a aprender sozinho. Sim, porque a universidade é só 4 anos. Sim. O jornalismo... É a vida toda o aprendizado. Cada reportagem é um estudo diferente, é um mini curso que tem que fazer. Não. Então, se a pessoa não sabe fazer pesquisa, não vai fazer matéria. Não vai fazer uma reportagem decente, não vai fazer nunca. Vai mudar, agora é a plataforma X. Agora tem que mixar de tal maneira, não sei o quê. Agora tem... A pessoa tem que estar sempre aprendendo. Sim. Como é que eu ensino? Como é que eu mostro? Então, eu acho que esse para mim é o grande diferencial, sabe? Eu acho que é o que coloca essas pessoas que eu citei aqui num lugar diferenciado, assim, porque todos esses que eu citei sabem fazer isso. Eles não precisam de um professor, eles aprenderam a aprender. Aprender a aprender. Esse eu me coloco como grande desafio. Como é que eu ensino os meus alunos a aprender a aprender? E como eles chegam nesse mercado, né, que às vezes também, conforme a redação que eles vão chegar, estamos falando especificamente de redações, né, de TV, de rádio, de jornal, porque daqui a pouco não tem nem alguém qualificado o suficiente para ensinar como é que ele deve fazer. Então, ele já chegando com esse diferencial, de realmente saber como buscar informação, como construir uma produção, como fazer, né, construir para que o repórter faça a sua reportagem, ele é o diferente. Porque hoje nós também temos... Eu diria que hoje nós temos um pouco mais. Sempre teve, né? Qualquer redação sempre tem todo o perfil. Mas nós temos algumas redações bastante desqualificadas a título de pessoas, chefes e preparos. Hoje em dia nós temos muitas pessoas qualificadas dando aula e antigamente nós tínhamos uma mistura de pessoas dando aula que evoluíram seus conhecimentos, né, e conseguiu continuar trabalhando. Hoje em dia as pessoas acabam optando até porque daí não trabalha sábado, não trabalha domingo, não trabalha feriado, ou leva seu trabalho, né, para corrigir provas, essas coisas, mas não tem aquela rotina da redação, que é terrível, a gente sabe, a gente ama e odeia o tempo inteiro. Né, quando tá fora quer entrar, quando tá dentro quer sair. Mas então, assim, esse aluno, ele chega, né, numa redação com esse conhecimento, e isso realmente pode ser o diferencial. Porque se ele não vai ter... Aconteceu já muito, vou falar da nossa redação, dos estagiários, quando chegam, às vezes é um estagiário que ensina pro outro, o que não sabe. Então, quando tu recebe uma estagiária como a Paula, vamos falar, né, Ana Paula, que ela sabe, ela vai ser diferente das demais. Sim. Esse que é o negócio. Eu acho que vocês estão falando nisso, traz um outro tema assim, que tem a ver com o ensino do jornalismo, que é uma especificidade nossa, né? E que é terrível, por um lado, né? Principalmente em Porto Alegre, que é o seguinte: o estudante de jornalismo que não conseguiu, durante o seu período na graduação, fazer estágio e construir relações nas redações ou nas assessorias, ele não vai trabalhar. É verdade. Ele não trabalha. É verdade, é verdade. Muito raramente vai trabalhar. Assim, são raríssimas exceções. O cidadão que não conseguiu
dosar a mão entre estudo, eu sempre digo assim, não me adianta, eu falo em aula isso, não adianta eu ter aqui um aluno que só tira 10 e deixa para ir para o mercado de trabalho depois com tem o diploma, esses não vão trabalhar. Não adianta você tirar 10 em todas as disciplinas e não trabalhar, mano. Prefiro então que tu tire 7 e siga trabalhando. E vai lá sofrer na mão de não sei quem, na redação tal, porque você precisa. Sim. Né? Então, e eu acho que isso isso também não mudou, né, gente? Isso já era assim, né? Isso não é uma invenção agora desse século digital. No século passado, que quando nós nos formamos, já era assim. O cidadão que não fez estágio não vai entrar em redação, não vai trabalhar depois de formado. Eu só acho que na nossa... É uma percepção minha, acho que como a gente está bastante tempo conversando sobre isso, sei que a Carla também, de certa forma, acompanha. Nós chegávamos jovens nessas redações. Eu comecei no segundo semestre a fazer estágio e nunca me parei, emendei e me formei já contratada na época do Carnaval Rural. Nós chegávamos na redação e nós encontrávamos pessoas que tinham histórias para contar. Hoje em dia as nossas redações elas estão infantilizadas. E aí, que nem eu digo, tu chega para fazer um estágio e daí quem está te ensinando é o outro estagiário, sabe? Então eu acho que hoje, e claro que aí mais ainda vai fazer diferença realmente o estudante que bota a mão na massa, que está a fim de ir atrás e de chegar com um diferencial. Porque nós ainda tínhamos, acho que, algum tipo de acolhimento, sabe? Aquela pessoa que já estava mais tempo no mercado, o intermediário, alguém que tinha uma história para contar e para te acolher. Hoje em dia, nós cada vez vemos mais e mais só jovens. Não estou dizendo isso porque agora eu não sou a jovem. Eu acho que essa troca sempre foi muito importante. A teoria dos terços, o nosso mestre... Do Carlos Bastos, né? E o que eu percebo também... Como é a teoria? Explica para o ouvinte. A teoria dos terços, quase todos os podcasts que a gente fala. A teoria dos terços é assim, o sucesso de uma redação está em 1/3 de pessoas já tops, assim, de experiência, já os dinossauros, né? Em cargos de chefia para trazer a história e a experiência. 1/3 de gente já experiente, que está já no mercado, trabalhando e tal, naquela fase intermediária, e 1/3 de jovens. Então, a redação não perde a história, ela tem a inovação com a juventude e ela tem aquela caminhada já que com o pessoal que já está na área. E eu vejo que, às vezes, acontece nas redações, e eu acho que não é só nas redações, eu acho que a gente sofre de um etarismo muito sério atualmente. E muitas vezes tem uma pessoa como eu, que tenho 62 anos de idade, tenho 43 de jornalismo e estou dentro de uma redação, pouco se aproveita. Se não sou eu a conversar com os estagiários e querer contar as minhas histórias, porque eu adoro conversar, muito pouco se aproveita da experiência que eu tenho para passar. Então, existe um pouco, eu acho que falta um pouco essa conexão entre aqueles que são bem jovens com aqueles que já têm mais experiência. Eu acho que falta essa mistura dentro da redação, que eu acho que é muito bacana de ter. Extremamente proveitosa, né? E eu acho que quem sabe fazer uso disso chega num momento profissional muito mais confortável, porque assim, nós sempre vamos ter situações difíceis no jornalismo. Só que quando consegue estar mais preparado para fazer uma matéria, né, para passar por uma situação dentro de uma redação ou dentro de uma entrevista, uma coisa muito específica, né, de um entrevistado, a gente só ganha, né, com essa troca e todo esse sentimento. Eu acho que hoje falta um pouco isso. Eu queria falar sobre um tema que é muito caro para nós e é um tema que voltou com força porque a gente precisa aprovar, que é a PEC do diploma. Então, assim, a formação de qualidade, ela passa pelo diploma, né? Eu não sei qual é a tua opinião a respeito disso, mas eu tenho a impressão que, como professor e como jornalista, acho que é muito importante que a gente volte a ter a exigência do diploma. Eu também concordo totalmente, porque nós jornalistas, eu falei no início, né, que a gente precisa ter repertório. E a faculdade de jornalismo, de comunicação, é onde a gente começa a refinar esse repertório, né? E a criar esse repertório. Não apenas para conhecer a história, né? A história
da nossa profissão e os desafios, mas para construir relações e para desenvolver novas soluções. Eu acho que isso também é um espaço da faculdade, né? De criar outras maneiras, né? De fazer jornalismo. Também esse é o nosso papel, né? De outras maneiras de dizer, assim. E aí eu queria voltar um pouquinho pro meu curso, o original lá, quando eu me formei em 91, né? Eu comecei a fazer estágio muito cedo. O saber fazer jornalismo, assim, eu aprendi no meu estágio, né? Eu, assim, confesso para vocês que, assim, boa parte do que eu aprendi na faculdade, na época da faculdade, eu aprendi trabalhando na agência Safras e Mercado, na Rádio Gaúcha, fazendo cobertura, né? Mas a pensar foi na faculdade. A estudar sociologia foi na faculdade. As questões éticas. A estudar o texto foi na faculdade. A fazer uma monografia sobre ética jornalística foi na faculdade. Orientado pelo Rudiger, que depois me levou a tentar ir para um mestrado em filosofia. Daí o Rudiger me disse assim: se tu quiser fazer mestrado na filosofia da URGS, primeiro tu tem que fazer a graduação para as pessoas te conhecerem. Aí eu enlouqueci, fui fazer a graduação, me formei em jornalismo, trabalhava de manhã na Rádio Gaúcha como repórter, de tarde fazia filosofia, porque era um curso para vagabundo, só tinha de tarde na URGS. Entrei com o ingresso diplomado. E lá eu descobri que eu teria que falar alemão para poder ler Kant e Hegel no original. Daí eles me deram uma bolsa de estudo para eu estudar alemão no Goethe. Aí eu era repórter gaúcho de manhã, aluno da filosofia de tarde e estudava alemão no Goethe de noite. Tá, e não morri, tô aqui, mas não aguentei, óbvio, né? Não aguentei um ano essa do alemão. Filosofia saí pela metade, porque não dá, né? Não dava. Daí eu desisti do alemão, vou me formar em inglês, que eu acho que vai rolar mais fácil esse negócio. Aí parei com a filosofia. Mas por que eu estou dizendo isso? É no banco da universidade que eu pensava sobre as coisas. Sim. Aula com a Christa Berger. Nossa. Que depois tive a honra de ter ela na minha banca de qualificação do doutorado, depois de anos. Assim, ela fez uma contribuição maravilhosa para a minha tese de doutorado. Né? Então, era na faculdade que eu tinha a opção de discutir essas coisas, de entender os contextos, de me ajudar a ligar os pontos. E não para ali, né? A PEC do diploma é a PEC do primeiro diploma, poderiam chamar assim, né? Porque eu acho que o jornalismo ele tem que ser o primeiro curso, né? Hoje, se a gente for ver os profissionais que se destacam, eles não param na faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo é um primeiro lugar. E aí eu quero, já que eu estou citando meus alunos, eu quero falar da Camila Souza, que hoje é editora de moda do Correio do Povo. Está fazendo uma especialização em moda. O que é isso? É o diploma, é a busca de saber mais, é a busca do conhecimento. Então, o diploma tem que ser o básico, né? É o básico, é onde consolida a ideia de uma profissão chamada jornalismo. É um ofício, sim, mas nós também somos intelectuais. O nosso trabalho é um trabalho intelectual. Sim. A gente não pode, e muitas vezes a gente vira secretário. Secretário do chefe ou secretário na assessoria de comunicação. Quando a gente se transforma num secretário, que a gente não faz mais reportagem, a gente preenche formulário. A matéria vira um formulário, que é sempre a mesma coisa, só muda o nome, tu não pensa mais, é uma coisa automática. Bom, isso não é jornalismo, né? Sim. Isso é uma outra coisa. O diploma não é para isso. O diploma é para que a gente consiga ser um profissional intelectual que seja capaz de interpretar e pensar as coisas do mundo, para neste mundo incidir. Esse é o compromisso tácito que nós temos com a sociedade.
A profissão o jornalismo é para isso, na verdade, né? O jornalismo ele tem que ter uma função de farol. A função de farol, de iluminar, de mostrar. Se não fizer aí, não precisa. Aí o resto é publicidade. E é isso que muda o mundo, né? Exatamente. Essa função social. Se não fizer isso, aí nós podemos chamar o jornalismo de publicidade, daí, propaganda, qualquer outra coisa. Aí acabou a profissão. Se o jornalismo deixar de iluminar, e o jornalismo só ilumina se a gente for capaz de pensar o mundo. E a gente só será capaz de pensar o mundo se a gente tiver momentos com as pessoas que pensam o mundo. Na universidade. Exatamente. Bom, como uma última pergunta, a gente já está em 1 hora de papo. Tá, eu tenho que citar uns livros aqui. Isso eu quero que tu cite os livros, mas antes disso eu quero só te perguntar sobre o jornalista como categoria. Porque a gente estava conversando antes que essa evasão, né, dos jornalistas no sindicato. E eu gostaria que tu colocasse assim, se existe essa preocupação dentro de sala de aula de mostrar para os estudantes como é importante ter essa noção de categoria e que o sindicato ele existe para defender a categoria onde ela for atacada. Eu acho que a gente precisa costurar melhor essas relações. Eu vejo essa relação hoje mais frágil do que já foi. Eu acho que a gente precisa costurar mais projetos juntos. Não apenas de palestra, de sindicato ir lá dar uma palestra. Não, eu acho que desenvolver, como esse exemplo aqui que eu dei agora, que na época que o Adroaldo Correia era o dirigente sindical que fazia isso no século, muitos anos atrás, 30 anos atrás. É nosso segundo tesoureiro atualmente. Pronto. Ele fazia essa relação com as universidades, principalmente com os movimentos estudantis nas universidades, né, de tentar construir projetos juntos, sabe? Eu acho que eu, depois que comecei a dar aula, eu me aproximei muito assim, me filiei ao Sindicato dos Professores, e o Simpro, eu acho que ele tem uma atuação muito bacana, assim, porque o Simpro eu me aproximei antes de ser professor, porque eu era freela do jornal Extra Classe do Simpro, né? Eu acho que eu trabalhei como freela para eles, acho que uns 10 anos, fazendo matéria sobre o meio ambiente. Então eu já circulava dentro do sindicato, já conhecia a galera, o presidente, enfim, já conhecia todo mundo ali dentro. E aí me sindicalizei. E eu vejo que o Simpro ele tem uma atuação mais orgânica na sociedade, né? E aí é uma constatação de sindicalizado, assim, né? O Simpro, através do trabalho que a Valéria Ochoa lá faz e constrói com a galera da comunicação, eu acho que eles são mais para fora. Eu acho muito massa esse trabalho que vocês estão começando a fazer agora de produzir conteúdo, de chamar as universidades, de a gente começar a pensar projetos juntos, sabe? Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir aproveitar, porque se a gente for fazer uma abordagem evangelizadora, não vai acontecer nada. Os meus alunos que já militam na política vão se aproximar e a gente não vai construir nada, a gente vai continuar na bolha, né? Eu acho que é de mostrar, de construir, de tentar. Como a gente vai fazer isso, não sei, mas podem contar comigo, sou parceiro para a gente estabelecer, pensar juntos projetos. A gente tem no nosso currículo novo, a gente está implantando um currículo novo no curso de jornalismo, desde o início do ano passado, onde a gente tem em todas as unidades curriculares 3 avaliações sempre. Uma avaliação que é dissertativa, uma avaliação de prova objetiva e uma terceira avaliação em todas as unidades curriculares, que a gente chama de A3, que é uma avaliação processual de desenvolvimento de projeto. Mesmo nas teóricas, os alunos em grupos, eles sempre têm que desenvolver projetos e a gente tem priorizado fazer parcerias com empresas ou entidades, organizações da sociedade civil, né? Vou dar um exemplo. Agora, o C de Comunicação Pública, no semestre passado, trabalhou em parceria com Vida Urgente, por exemplo. Com questões do mundo real, trabalharam dentro do Vida Urgente, né, com orientação do professor, e houve uma troca. Então, esse currículo novo tem essa possibilidade. Então, eu acho que a gente poderia pensar
parcerias dentro de desenvolver projetos juntos, os alunos desenvolver projetos com vocês, para eles sentirem e entenderem. Eu acho que aí eu estou falando como ex-aluno, tá? E como é que eu entendia para que servia o Sindicato de Jornalistas? Porque o Adroaldo criou situações para me trazer aqui para dentro. E de fazer o ciclo de debates do Cláudio Abramo, e trazia profissionais que eu jamais teria visto, não teria contato na época, não tinha internet, não tinha, mas não... Né? Era de escada, né? Então, sabe, eu acho que precisa pensar maneiras de o sindicato trabalhar com as universidades, de desenvolver projetos juntos, assim, podem contar comigo para a gente pensar juntos maneiras de fazer essa aproximação de uma maneira concreta, assim. Que maravilha. Vamos mesmo. E agora, os livros. Então, eu separei quatro bibliografias que eu acho fundamentais. Meus colegas professores já devem conhecer, mas para quem está nos ouvindo, eu imagino que talvez estudantes de jornalismo vão nos ouvir também. Eu separei um livro de texto, um livro de televisão, um livro de áudio, de podcast, né, e um livro da minha área de pesquisa, que é o ambiental. Dos 4 que eu vou citar, 3 deles são gratuitos, estão disponíveis na internet. O 4 não. Então, o primeiro que eu trago chama-se Tópicos em Jornalismo, Redação e Reportagem. É um livro editado pela Insular, que é a principal editora de jornalismo no país, ela fica em Florianópolis. Esse livro foi organizado pelos professores Ângela Zamin e Regis Schwab. Eles são professores do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. Eles organizaram o livro. Esse livro está dividido em princípios e etapas de produção, focado em texto, daí, tá? Gênero jornalístico, jornal e revista, e editoria, sessões e abordagens especializadas. Eu acabei publicando ali na parte ambiental, abordagens especializadas. Então, é um livro pensado assim para trabalhar para o aluno, né, que vai trabalhar com jornal e revista, tipos de revista, tipo de texto, que é o jornalismo de dados. Enfim, dá um panorama geral espetacular com referências bibliográficas para seguir pesquisando. Esse livro, se a pessoa digitar lá na internet, botar Tópicos em Jornalismo, Redação e Reportagem, PDF, ele vai conseguir esse livro gratuito na internet. Tem a versão impressa também pela Insular. O outro que eu recomendo muito, esse é focado na televisão, esse foi publicado na Universidade Federal de Pernambuco em 2021, ele é um e-book gratuito também, chama-se A Linguagem da Reportagem. São 2 autores, Ivana Fechini e Luísa Abreu e Lima. Esse livro discute o telejornal, mas ele discute o telejornal pensando que gramática é essa da reportagem de televisão. E no sexto capítulo eles fazem uma proposta, então, de como que é essa gramática, essa mistura entre passagem sonora off, imagens e elementos de apoio. Eu nunca vi nenhum livro tão bom sobre telejornal e sobre reportagem de televisão. É um livro gratuito. A Linguagem da Reportagem, editora UFPE, 2021. Tem um livro novo que foi lançado recentemente, esse não é gratuito, é Jornalismo Narrativo em Podcast, Imersividade, Dramaturgia e Narrativa Autoral, da Luana Viana. Eu estou lendo, não terminei de ler, mas já vi que é genial o livro. Né? É o melhor livro que a gente tem hoje em português que discute podcast narrativo. E o 4º livro, que é o da minha área, de jornalismo ambiental, é um livro gratuito, que eu ajudei a organizar em 2018. A gente lançou com a editora Metamorfose, do Marcelo Spalding. Chama-se Jornalismo Ambiental, Teoria e Prática. Só é no Google lá e digitar. Jornalismo Ambiental, Teoria e Prática, PDF, o livro é gratuito. A gente fez de propósito, ele é gratuito. A gente pensou assim, como é que a gente organiza um livro com os fundamentos do que a gente sabe hoje na pesquisa do jornalismo ambiental, pensando as aulas, pensando o professor, mas pensando também o aluno. Então a gente convidou vários autores importantes, né? Eu gostaria de citar, assim, porque tem alguns capítulos desse livro que eu acho que são inéditos, assim, porque nunca foram falados, assim. Então tem, por exemplo, um capítulo da Sinara Sandri, que é a organizadora do Fest Fotopoa aqui em Porto Alegre, que é o principal festival de fotografia, chamado Fotografia e Ambiente, o que pode uma imagem. Então é um texto pensando a fotografia no jornalismo ambiental. Vocês não vão encontrar
em lugar nenhum, uma reflexão sobre essa que é a Sinara, que está, inclusive, fazendo pós-doutorado agora na Universidade de Coimbra, em Portugal. Tem um outro do Marcelo Trezel, que foi presidente da Abrage, né, que é professor da Fabico, onde ele vai discutir o jornalismo ambiental em base de dados, que foi até uma disciplina que, quando eu fazia doutorado, foi criada ali na Fabico, numa experiência juntando 2 grupos de pesquisa. O Trezel conta um pouco dessa história, eu tive a oportunidade de participar dessa experiência ali, foi bem no início do meu doutorado. Então, são vários autores, né, e cada capítulo ajuda a pensar um aspecto. Por exemplo, tem o Eduardo Gerac, que foi repórter de meio ambiente da Folha de São Paulo, que discute num texto que ele produziu para este livro, como se pensa o olhar sistêmico, que é dos mantras do jornalismo ambiental, né, que a gente precisa conectar todas as partes e tal. E ele discute isso a partir de uma reportagem que ele fez, junto com o Marcelo Leite, tal, uma reportagem que ganhou um prêmio importante na Folha de São Paulo. Então, é o mundo real e o mundo teórico, sabe? É um livro que eu super recomendo, assim. Então, são 4 livros que ajudam a qualificar. Aí eu volto para o início, né? Tudo isso que eu estou citando para vocês não existia em 1991. Eu teria que buscar, não sei aonde, na Alemanha, sei lá onde, em português não tinha. E comprar, né? E comprar. A gente tem aí... Dos 4 3 gratuitos. 3 gratuitos. Aliás, me interessaram todos. Fica a lista para vocês. E quem está nos acompanhando vai ver que embaixo... Pode botar as referências ali. Estão as indicações. Massa. Né? Só temos uma palavra para ti: gratidão. E aí vamos, gratidão, nós vamos fazer essa parceria com o curso de jornalismo. Com certeza. Compromisso firmado. Bora lá. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada, viu? Prazer foi meu. Obrigada. Vida longa ao jornalismo. Vida longa.